Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango. E para isso, a gente tem a presença, então, do Luiz Gustavo Tutuy, que é analista de mercado do CPEA. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Luiz Gustavo, como que estão os preços do frango vivo nesse atual cenário, nesse começo de mês, né? Como que veio o final do mês de maio e como a gente começa agora, então, o mês de junho? Então, os preços do frango vivo, como a gente tinha conversado da outra vez, eles concretizaram queda nos preços, né, durante maio. A demanda por carne de frango, né, a demanda final por carne de frango, ela está muito abaixo, então a gente tem ouvido de muitos colaboradores que o estoque, né, na indústria, o estoque da carne de frango está em níveis elevados. Isso faz com que a procura por novos lotes de frango vivo seja diminuída. Então, a gente tem quedas, por mais que sejam quedas, né, com variações muito pequenas, porque o preço do frango vivo ele tem variações muito sutis, né, ele não varia grandes, em grandes cotações, né, de uma vez só, ele tem quedas, né, sutis e paulatinas, assim. Então, você tem quedas aí de 0,2% até 1%, dependendo da região, né, mas que de abril a maio, né, nas cotações, mas que se a gente for considerar de maio a maio, considerando aí a média do estado de São Paulo, uma queda de 17,5% nas cotações do frango vivo, comercializado aí a R$ 2,91 por quilo de animal vivo. Em maio. Esse preço de uma média aí de 2,91 quilo é São Paulo ou é uma média Brasil? É estado de São Paulo. Na média Brasil, na média de todas as regiões do CPEA que a gente acompanha, a gente tem uma média de R$ 2,84 por quilo do animal vivo em maio. Certo. E quais são as razões, né, para que os preços eles estejam nesses patamares que estão hoje, né, que a gente está vendo aí uma pressão nesses preços? Uhum. Então, como eu estava falando, a procura por frango vivo, né, para novos lotes de animal, para abater, ela tem sido muito diminuída durante maio, porque a procura por carne, né, por carne de frango está muito reduzida, então a indústria tem reajustado sua produção, ela tem, né, tentado atingir esse equilíbrio entre oferta e demanda, e que não está sendo encontrado ainda, né? Tanto que a gente está vendo aí, como eu falei, estoques muito altos de carne, preços da carne em queda. Então, esse desnível, né, entre oferta e demanda na ponta final afeta o setor inteiro, né, e tem afetado as cotações do frango vivo. E como que está então essa demanda interna, né? A gente tem aí agora talvez algumas flexibilizações, né, na questão de abertura de comércio, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que é um polo muito grande de consumo. Como que está agora a demanda interna e quais são as perspectivas, como que deve ficar aí para esse começo de mês? A flexibilização, né, essa proposta de reabertura, ela tem causado um ânimo no setor, né, porque muitos deles esperam a retomada principalmente, né, de serviços de alimentação, né, restaurantes, hotéis, isso que tem afetado muito esse comércio local de frango, né, porque com a diminuição dessas atividades, a restrição dessas atividades, né, essa procura por carne de frango local, ela é muito afetada. Então, sim, a expectativa é sim de que conforme for acontecendo essa reabertura, principalmente dessas atividades, né, mesmo que parcial, né, e com certas regras, e isso vai impactar positivamente nas vendas. E em relação às exportações, né, ontem, na segunda-feira, dia 1º de junho, a gente teve a divulgação, então, dos dados da Secretaria de Comércio Exterior a respeito das exportações brasileiras, o que mostrou que, então, que os embarques de frango, né, os volumes embarcados, eles foram superiores a maio do ano passado, mas os valores, né, a arrecadação, o faturamento em dólar foi bem abaixo. Como que a gente pode contextualizar isso?
A atividade, a exportação de frango continua sendo rentável por causa do câmbio? Qual que é o contexto desse mercado externo para o frango? Então, as exportações de carne de frango, elas tiveram um aumento muito grande em maio, né? É o maior volume embarcado de carne de frango in natura aí do ano, 2020, né? Um aumento de 16,1% no volume frente a abril. É, mas é como você falou, o câmbio em alta, né, a cotação do dólar em alta, é um movimento natural de que os preços em dólar dos produtos exportados, ele desvalorize. Né? Então, conforme você tem uma alta do dólar, o preço das exportações diminua. Isso faz, como você falou, que a arrecadação, né, em dólar frente a maio, frente a maio do ano passado, seja menor. Mas se a gente levar em consideração o câmbio, né, a gente tem aí um preço, na nossa cotação do CPE, um câmbio médio para maio de 5,64, né, do dólar. Então está muito acima do valor de maio do ano passado, que foi 4. Então a gente ainda tem uma alta, né, em reais, né, desse faturamento, que gera assim, então, ainda é rentável a exportação, ainda tem né, sido muito, muito boa para o setor. Não só nessa questão do faturamento, mas também que ajuda, né, a escoar essa produção que está em alta aqui, ajuda a tentar equilibrar esse desnível entre oferta e demanda que a gente está tendo na carne de frango. Inclusive, antes da gente entrar no ar, você comentava comigo a respeito de alguns cortes específicos, né, que tem uma demanda maior da China, né, e acabam então ficando um pouco mais caros aqui, porque eles vão em bastante volume para lá, e outros cortes que acabam não tendo tanto essa valorização e acabam tendo maior oferta aqui no mercado externo. Isso, exatamente. Então, assim, é tradicional que a China, ela tenha preferência por cortes, né, que tenham osso, por exemplo, né, tipo assim, é o consumo deles, né. Então, corte como produtos de frango, como a asa, eles são muito exportados e acaba que fica em falta no mercado doméstico, né. Então, é muito fácil perceber que o que tem impulsionado os embarques de carne de frango tem sido esse embarque para a China, porque na média de maio, a asa de frango é o único corte acompanhado pelo CPE que teve valorização nos preços, teve aumento nos preços de abril a maio. Né? A gente tem ouvido que ele está em falta no mercado doméstico, né, que você não tem para negociar aqui, justamente porque a maioria vai tudo exportado para a China. Certo, então a gente tem um mercado externo então demandando bastante produto, né? Apesar da demanda Isso. interna não estar muito boa, a gente tem alguns preços, né, ainda pressionados aqui no mercado interno. E como que ficam os preços ao produtor, Luiz Gustavo? Então, essa demanda externa, ela não tem chegado aos preços ao produtor, né? Ela não tem impactado positivamente os preços na cadeia final, na ponta inicial, perdão. Isso porque, como a gente comentou, o mercado doméstico ele está muito enfraquecido, né? E os grandes exportadores, né, são as grandes indústrias, que a maioria delas conta com um nível integrado de produção, né, uma programação na produção, e que não tem, né, ido no mercado doméstico, não tem ido nos produtores, né, independentes buscar mais animais, né, como acontece, por exemplo, em algumas situações, quando a exportação está muito alta, a gente tem um mercado doméstico favorável, acontece essa procura das grandes indústrias por frango no mercado independente e acaba impactando as cotações. Mas isso não tem acontecido, justamente porque a gente não está tendo esse cenário favorável interno. Né? A gente tem vendas as vendas estão muito lentas, né? As negociações estão muito lentas para a carne de frango, então acaba que os preços ao produtor eles não têm aumentado, né? Em maio. E a gente tem uma média de preço pago ao produtor no mês de maio? A gente leva em consideração o preço do frango vivo, né? Então, como a gente conversou, a gente tem uma média aí no estado de São Paulo de 2,91 do frango vivo e de 2,84 numa média das regiões para Certo. maio.
E aí, então, com esses preços pressionados, né, o produtor não recebendo, então, essa valorização que tem havido no mercado externo, como que fica isso frente aos custos de produção, que a gente sabe que o farelo de soja está em patamar bastante alto, o milho também está alto, mas com o começo agora da colheita da safrinha deve ceder um pouquinho, mas ainda assim, né, um valor bem acima. Como que fica então essa equiparação ou essa diferença, né, do preço pago ao produtor com os custos de produção? Exatamente. Então a gente faz uma relação de poder de compra do produtor no CPE, e esse cálculo para frango frente a farelo de soja, ele atingiu, né, o menor patamar, ou seja, a pior relação para o produtor, para o farelo de soja, desde acho que maio de 2018, junho de 2018, né? Porque, como a gente está vendo um frango muito desvalorizado, o frango vivo em queda, muito desvalorizado, né? Como eu falei, 17,5% no ano de queda. E o farelo de soja, por outro lado, ele está atingindo patamares nominais recordes, né? Então a gente tem uma média aí, né, se considerar o farelo de soja em Campinas, né, da cotação de CPEA, uma média para maio de 1.680 toneladas de farelo de soja, né? Recorde para o produto na região. Isso acaba gerando justamente essa redução do poder de compra do produtor, né, que está passando por uma situação muito complicada nesses últimos meses por conta disso. Como você falou, o milho, apesar dele estar, né, tem tido pressão nas cotações, as cotações vêm cedendo, né, principalmente com essa proximidade com a segunda safra, mas que ainda, né, se encontra em patamares altos se comparassem com relação a 2018, 2019, né? Então, realmente esse poder de compra do produtor de frango, ele está muito defasado, tem estado muito defasado. E Luiz Gustavo, quais são as perspectivas então para esse mês de junho para o mercado de frango, tanto interno quanto externo? O que a gente pode esperar? Uhum. Então, externamente, né, vou começar por aí, a demanda chinesa ela não tem perspectiva de recuar nesses próximos meses, né? A recuperação da produção de carne deles, né? Eles têm comprado não só carne de frango, mas carne suína também, tem atingido patamares muito altos, carne bovina também. Então, assim, a retomada, né, da produção chinesa nos níveis que eles estavam acostumados antes não tem previsão de retornar, e isso faz, né, com que vá continuar sendo, tem a tendência de continuar sendo muito demandada a carne de frango, né, nas exportações. Né? Por outro lado, né, no mercado doméstico, o setor ainda não conseguiu chegar nesse equilíbrio entre oferta e demanda de carne de frango, por mais que as indústrias têm feito, né, essa reprogramação da produção, né, se preocupado em achar esse novo nível de produção para atingir essa demanda menor que a gente está tendo. Isso não tem acontecido ainda. Então, acho que para a perspectiva para junho é de que, né, a gente vai ter, como é natural, da primeira semana de um mês, uma melhora nas vendas, né, por conta dos pagamentos da população, melhora, né, esse poder de compra dos clientes. Então, mas, né, se considerar o movimento mensal, ele deve continuar em um patamar próximo que a gente viu em maio, e que talvez para os próximos meses, aí considerando julho e agosto, esse novo nível de oferta e demanda seja encontrado e aí os preços voltem a ficar em patamares maiores. Certo, Luiz Gustavo, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Agradeço também o espaço.